o teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Tudo foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Vamos lá, não há amor igual, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Levante suas mãos e declare: deixou sua glória e habitou entre nós. Foi levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. Teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Jesus. Suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, tu és o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real, tu és o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele não buscava apenas glória própria, ele não buscava apenas manifestar o seu poder, mostrar para aqueles que duvidavam que ele era filho de Deus. Ele não buscava glória, porque isso ele já tinha quando estava junto do Pai. Mas quando ele estava naquela cruz, ele buscava por você. Ele buscava te purificar de todo pecado. Ele buscava tomar o teu lugar. Ele buscava ser o sacrifício que nos traz a paz. E ele conseguiu isso. Ele se entregou por todos nós. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. E hoje ele vive, hoje ele reina para todo sempre. Amém? Então vamos declarar que tudo que nós temos e tudo que nós somos é para a glória dele. E ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Vamos lá então, tudo que somos. Todo será a recompensa do teu
vestido com um manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue. Declara com mais intensidade: seus olhos são como fogo. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com um manto de sangue.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Declare o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Continue declarando esse nome. Jesus. Você está declarando o nome do Filho de Deus. Você está declarando o nome daquele que morreu por você. Então declare com mais força. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, teu nome é Comece a declarar palavras de amor. Comece a declarar sua devoção ao nome de Jesus. Declare que Ele é o nome que está sobre todo nome. Declare que no nome de Jesus tem poder. Declare que no nome dEle o inferno treme. Comece a declarar. Comece a engrandecer o nome de Jesus. Comece a declarar esse nome que é tão doce. Esse nome que é tão suave. O nome mais lindo que é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só a igreja declara Jesus. Jesus, nome sobre todo. Levante suas mãos. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Estamos aqui mais uma vez nessa live, chegando aí na sua casa com a palavra do Senhor, com muita alegria de estar compartilhando algo que o Senhor tem colocado no nosso coração para levar ao coração da igreja. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no Salmo 29, no livro de Salmos, que diz o seguinte: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa,
A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia, que o Senhor nos abençoe nessa noite e traga a iluminação da sua palavra aos nossos corações. Hoje eu quero compartilhar com vocês, amados, sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que diz que Deus está na tempestade. Que Deus está nesses momentos difíceis. Que Deus permite a tempestade nas nossas vidas. Que Ele age no meio da tempestade nas nossas vidas. Eu gosto de observar a natureza e Deus me fala muitas coisas comigo em momentos simples assim que a gente vive. E quando o tempo se fecha para dar um temporal, às vezes a gente vai olhar pela janela, a gente vê aquelas nuvens escuras, pesadas, fechando, vem aquele vento forte, dobrando quase as árvores, derrubando muitas vezes as árvores e com aquela fúria, aquela força e a chuva forte. E muitas vezes isso traz ao nosso coração, traz um temor, em algumas pessoas até insegurança, medo. Mas nós devemos pensar algo importante, que Deus está nesses momentos. E não só na questão física, num temporal, de um momento da natureza, mas no temporal da nossa vida. Às vezes a gente pensa que Deus está presente quando a nossa vida está tudo certinho, está dando tudo muito bom, muito legal, está tudo tranquilidade, é um momento de bonança, então Deus está me abençoando, eu estou fazendo as coisas corretamente, então por isso Deus está cuidando de mim. E quando algo de diferente acontece, quando acontece alguma quebra nessa tranquilidade, a gente acha, o que aconteceu agora? Será que Deus me abandonou? Será que Deus me deixou? Por que Deus permitiu essa dificuldade na minha vida? Por que será? Voltando a olhar esse Salmo 29, nós vamos ver que Deus está na tempestade. Que diz que Deus fala sobre as águas, que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor ela quebra os cedros, aquelas árvores fortes, aquelas árvores com símbolo de resistência, aquelas árvores altas. Deus tem o poder e derruba, quebra. Deus preside sobre os dilúvios. O Salmo ele é tremendo, ele mostra essa grandeza do Senhor no meio de um momento furioso, um momento difícil para o ser humano, mas Deus está ali. Nós podemos ver esse salmo de duas maneiras. Uma maneira a gente pode ver como Deus agindo contra aqueles que se levantam contra Ele com sua voz poderosa, mas também como Deus presente nos dilúvios, nas dificuldades da nossa vida, porque Deus está conosco, amados. Deus nunca nos deixa. Lá em Isaías 43, 2, se nós abrirmos a Bíblia para olhar esse texto, nós vamos ver que Deus nos lembra de que nós vamos passar por dificuldades, porque Ele fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amados, Deus não está dizendo que nós não vamos ter dificuldade, Deus está dizendo pelo contrário, quando a dificuldade chegar, não se esqueça, eu estou contigo, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós, aquele que está presente todos os dias, aquele que não nos abandona. E Ele fala aqui em Isaías, então, quando passares pelas águas, Ele está junto. Os rios, a gente não vai se afogar no rio. Imagine aquele rio cheio e a gente enfrentando aquela correnteza, o Senhor dizendo: passa, porque eu estou contigo. Esse rio não vai te cobrir, esse rio não vai te derrubar. Amados, qual é a tempestade que tem nos atingido nesses dias? O que tem se levantado contra a sua vida que muitas vezes parece que vai te derrubar?
que muitas vezes parece que é o fim, que vai te levar na enxurrada, e que as coisas vão ser largadas naquele rio e nunca mais serão recuperadas? Será que é um momento de doença no seu corpo, na sua família, que parece um desafio tão grande, tão distante de alcançar aquela cura? O Senhor está ali, o Senhor tem a cura, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele pagou o preço pela nossa enfermidade, nós já fomos sarados, em nome de Jesus. Será que é um problema financeiro? Amados, Deus supre todas as nossas necessidades. Mesmo que pareça que a crise chegou, e a crise tem batido a porta de muita gente. Nesses últimos anos nós temos vivido muitas dificuldades financeiras, nós como nação, como povo, mas nós sabemos que Deus tem sustentado aquele que pertence a Ele. Deus tem guardado o seu povo, Deus tem dado o sustento, Deus tem dado o alimento, os vestimentos, o transporte. Deus está conosco nessa tempestade também. Se é algo emocional, que parece que às vezes as nossas emoções se levantam, nossa alma grita e quer se levantar contra aquilo que Deus já colocou, contra aquilo que Deus já falou sobre nós, Deus também está nessa tempestade. Crises da vida, relacionamentos. Às vezes um relacionamento que a gente investiu tanto e não deu certo, não foi adiante. Quem sabe foi um namoro, muitas vezes um próprio casamento que se ruiu. Muitas vezes uma amizade que a gente tinha com alguém que era tão importante para nós, que nós confiávamos, mas aquele relacionamento também não progrediu, não continuou. Nós fomos decepcionados. E às vezes parece, amados, que as lutas, elas vêm muitas lutas juntas. Às vezes não é só uma coisa que acontece, são várias coisas que vão acontecendo uma após a outra. E parece que aquele vento vem para derrubar, para aniquilar, para acabar com tudo. Mas, amado, o Senhor está dizendo que Ele está conosco e que esse vento, essa chuva, esse rio não vai nos derrubar. Ele está conosco para nos levantar. Ele segura pela nossa mão. Ele disse: eu te tomo pela tua mão direita. Eu te ajudo. Eu estou contigo. Nós sabemos que vivemos os últimos dias, onde o mundo aí fora jaz em trevas, onde há muitos desafios para a igreja do Senhor, mas o Senhor está com a sua igreja, o Senhor está fortalecendo a sua igreja, o Senhor está guardando a sua igreja, Ele guarda a sua igreja do maligno. Se apegue ao Senhor nessa noite, amado. Se apegue ao Senhor, coloque diante de Deus as suas dificuldades, coloque diante de Deus a sua luta. Fale com Ele, mostre para Ele o que está acontecendo no seu coração. Ele está pronto para te ouvir. Oh, Deus maravilhoso. Jesus já nos advertiu que nós teríamos aflições. Ele diz lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amados, como é importante a gente saber que Jesus já estava advertindo lá desde o tempo dos seus discípulos, que nós teríamos dificuldades, que a nossa vida não seria um mar de rosas, que não seria tudo certinho, mas que nós deveríamos saber que Ele venceu o mundo, que mesmo tendo dificuldades, mesmo passando por provas, saber que o Senhor está conosco, que Ele já venceu, que Ele já passou por todas essas dificuldades, Jesus já passou e Ele venceu. E Ele fala: tende bom ânimo. Amados, como o ânimo é importante, se animar. Uma pessoa desanimada, o que é uma pessoa desanimada? É aquela que está prostrada. Você chega lá e fala para ela: vamos sair, vamos fazer tal coisa. Não, não dá. Vamos procurar um emprego. Não, está muito difícil. Vamos fazer esse trabalho. Não, não vai dar certo. Vamos na igreja. Não, estou muito cansado. Desânimo. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo. Anima-te no Senhor. Te fortalece no Senhor. Porque Ele já venceu. Não dê ouvidos às palavras do maligno, porque o maligno vem e tenta jogar sobre a nossa mente palavras de derrota, palavras de dificuldade. Mas o Senhor está dizendo: eu já venci. Eu venci na cruz. Eu derramei meu precioso sangue na cruz para que tu tenhas a vitória. Eu já alcancei a vitória. Aleluia, glória a Deus.
Amados, é importante a gente saber que a tempestade, ela não vem para nos derrubar. Deus permite a tempestade na nossa vida, mas a tempestade não vai nos derrubar. Abra a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Ali Jesus está falando sobre os dois fundamentos, sobre as duas casas. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós podemos perceber aqui? Que existem duas casas, dois fundamentos, e que essas duas casas passam pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas lutas, só que uma se mantém firme e a outra cai. E a vontade do Senhor é que a nossa casa seja casa edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. A rocha, amados, quando um construtor vai fazer uma edificação, fazer uma casa, ele vai firmar essa casa sobre a rocha, ele vai cavar até alcançar a rocha, vai fazer um fundamento para aquela casa, vai colocar as pedras para ser a sustentação daquela casa, para que quando vier um vento forte, quando vier uma tempestade, aquela casa não venha cair. Se nós pegarmos e colocarmos tijolos, por exemplo, em cima de uma areia, a primeira chuva que vir vai derrubar, vai cair, porque não tem fundamento. E nosso fundamento está no Senhor, está em Jesus. E Ele fala que é para ouvir a palavra e praticar. Diz que também aquele que tem a casa na areia, ele também ouve a palavra, mas ele não pratica. Quantas vezes a gente ouve a palavra do Senhor e a gente não põe em prática aquilo que a gente ouviu? E quando vem a luta, vem a tempestade, a gente não sabe para onde correr e o que fazer. Porque a nossa casa não está edificada sobre a rocha naquele momento. Nós temos que lembrar que devemos edificar a nossa casa, a nossa vida, sobre a rocha que é Jesus. E Ele fala que isso acontecerá quando nós ouvirmos a Sua palavra e praticar aquilo que Ele está falando. Nós devemos ser não só ouvintes da palavra, como diz Tiago, mas praticantes. Porque ouvir, muita gente ouve. Estudar a Bíblia, muita gente estuda, inclusive pessoas que não são nem cristãs, não são nem crentes, estudam a Bíblia. Mas entre estudar e colocar em prática, existe uma grande diferença. Nós devemos praticar aquilo que nós estudamos. Se nós dizemos que nós cremos no Senhor, nós devemos confiar nele e fazer aquilo que Ele nos ensina na Sua palavra. Mas quantas vezes é difícil para nós isso? Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, mas nós não praticamos? Quantas vezes nós duvidamos do Senhor e assim nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pensamos, será que vai ser assim mesmo? Mas o Senhor falou na Sua palavra porque pratica, amados. Faz aquilo que a palavra está dizendo. Obedece ao Senhor. Porque a chuva, a tempestade, ela vai vir sobre todos. Neste mundo, todos passarão por dificuldades. Nós vivemos num corpo mortal, num corpo que caiu da graça, que não está mais naquela perfeição como era Adão e Eva. Nós somos sujeitos a pegarmos enfermidades. Nós somos sujeitos a termos dificuldades em relacionamentos. Nós somos sujeitos a termos dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, tantas coisas que nós temos nesse mundo. Crises existenciais. Tudo isso o cristão pode passar, mas o cristão não fica caído, porque a tempestade vem, mas o Senhor está com ele. A tempestade não derruba. A tempestade, ela não acaba com o propósito na vida do cristão, porque o Senhor está conosco e nós devemos olhar firmemente para Jesus, mesmo no meio da dificuldade.
Sabe, amados, quando vem a tempestade, nós devemos lembrar que acima das nuvens negras existe um sol brilhando. E que aquelas nuvens serão dissipadas. E que o sol vai voltar a brilhar na sua força. Assim será na nossa vida. Mesmo tendo uma tempestade, a gente sabe que aquela tempestade vai passar. Que aquilo vai acabar. Que não é para sempre a dificuldade. Nós teremos momentos de bonança, sim. Nós teremos momentos de conforto, sim. Porque o Senhor nos dará. O Senhor nos dará a vitória. Mas muitas vezes, amado, o Senhor precisa trabalhar em nós através da tempestade. Lá em Atos 27, você pode olhar depois esse texto, não vou ler ele inteiro. Fala sobre Paulo, sobre a viagem de Paulo para Roma. Paulo está preso, está indo para Roma. E ele adverte ali no início da sua viagem, os comandantes, as pessoas que estavam na liderança daquele navio, que não era para viajar naquele momento, porque seria um momento muito difícil. Era um momento de tempestades. Eles deveriam passar um tempo ainda naquele porto, deveriam descansar, esperar o tempo propício para viajar. Mas aqueles homens não quiseram ouvir e foram. E diz que lá no meio dessa viagem se começa uma tempestade. Chega um momento que eles passam dias sem ver o sol e sem ver a lua, que chove direto. E o navio começa a ser arrojado, soprado, arrojado com aquele vento de um lado para o outro. Imagina a dificuldade ali. E as pessoas começam a ficar desesperadas, começam a tentar aliviar a carga do navio e vão afundar e não vai dar mais jeito, não tem mais jeito de fazer. E o que acontece? Paulo está tranquilo, por quê? Porque Paulo confia no Senhor. E Paulo tem um encontro no navio. E o Senhor fala para ele: Paulo, tu vai chegar ao porto, tu vai chegar até onde eu quero te levar. Não te preocupa. E eu vou te dar as pessoas que estão contigo. Ninguém vai morrer nessa viagem. E Paulo, animado pelo Senhor, tendo o bom ânimo que Jesus nos fala, ele chega para aquela tripulação e para aquelas pessoas que estão ali e diz: Deus falou comigo, Deus a quem eu sirvo falou comigo. Nós vamos perder muita coisa sim, mas nós não vamos perder as nossas vidas. Eu sirvo a esse Deus. E eu sei que Ele vai cumprir o que Ele falou. E Paulo anima aquelas pessoas. Paulo faz com que aquelas pessoas venham a comer. Que eles também não queriam nem se alimentar pelo medo que eles estavam tendo de morrer. E Paulo anima aquelas pessoas. Por quê? Porque Paulo confiava no Senhor. Lá em Isaías 26, 13 e 4 diz que do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti. Amados, aquele que tem um propósito firme no Senhor, Deus conserva em perfeita paz, mesmo no meio da tempestade. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor. E Isaías fala: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Olha a rocha aqui de novo. Confia no Senhor. Não consegue enxergar além das nuvens? Confia no Senhor. Porque Ele é a rocha eterna. Ele é aquele que nos dá força. Ele é aquele que nos sustenta. Amados, o propósito firme no Senhor. Isso nos lembra que a nossa vida tem propósito. Nós não estamos aqui nesse mundo à deriva. Nós não estamos nesse mundo aqui por um acaso. Não foi simplesmente uma explosão que criou todas as coisas. Foi um Senhor, um Deus criador, que criou cada coisa no seu lugar. Pela sua palavra, o mundo veio existir. A palavra, a força do Senhor. O Deus criador. O Deus sustentador do universo, porque Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder até hoje. Oh, glória a Deus! E Ele colocou um propósito sobre cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito grandioso, maravilhoso, tremendo, que Deus quer realizar em nós e através de nós. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, o que está no seu coração, mas eu quero lhe dizer que Deus está lhe lembrando que a tua vida tem propósito, que a sua existência
tem propósito. Ainda que seu pai ou sua mãe tenha te rejeitado, ainda que tu ainda viva essa rejeição no seu coração, que não conseguiu se libertar disso, Deus está dizendo essa noite, a tua vida tem propósito. Eu te chamei, eu te criei e eu te sustento. Olha para mim. Não olha para a dificuldade, não olha para o que os outros estão dizendo, olha para aquilo que o Senhor está dizendo. Olha para a voz poderosa do Senhor, porque Ele tem poder para transformar toda e qualquer situação. E Ele é o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, e por fim, Deus completará a sua obra em nós. Deus não desiste. Deus não para. Deus vai até o fim. Deus completa. Deus não é como o homem que muitas vezes começa uma obra e não acaba. Quando a gente passa pelas ruas, quantas construções a gente olha por aí inacabadas. Lugares onde pessoas investiram e chegou um momento que não conseguiu ir adiante e parou. A gente começou e a gente não terminou. Faltou força, faltou vontade, faltou propósito. Mas, amados, com Deus não é assim. Porque Deus, aquilo que Ele começa, Ele termina. Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lembra lá do início da sua conversão, quando Deus te chamou? Lembra das promessas que Deus já liberou sobre a sua vida? Lembra daquilo que Deus tem te falado? Lembra das pregações que você já ouviu? Lembra das suas anotações? Tem gente que tem caderninho que anota a promessa de Deus, com data de quando Deus falou. Amado, Deus cumprirá. Deus não desistiu. Deus vai até o fim. Ele não é como nós, como eu já falei. Deus é Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele faz. Oh, glória ao Senhor. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade de hoje. Eu não sei qual é aquilo que veio para te abater, que parece que te derrubou. Mas o Senhor está aí do seu lado. O Senhor te levanta nessa noite. O Senhor te dá um novo ânimo. O Senhor te dá um novo fôlego. O Senhor renova a sua aliança hoje. O Senhor te lembra da sua aliança. Porque, amados, Deus nunca falhou na parte dele. Deus nunca esqueceu da sua aliança. Quem se esquece somos nós. Então Ele nos chama a renovar a aliança com Ele. Ele nos chama a estar novamente com Ele. A não nos afastar dEle. Porque Ele não se afasta de nós. Quem se afasta somos nós mesmos. Quando nós esquecemos de orar, quando a vida espiritual, a vida de comunhão não é mais tão importante, quando a leitura da palavra parece não chamar tanta atenção mais, quando parece que um aparelho de celular, uma televisão, uma conversa com um amigo é muito mais importante do que estar com o Senhor. Não que essas coisas não façam parte da nossa vida e nós não precisemos delas também, mas, amado, o Senhor tem que ser o primeiro. Nosso dia tem que começar com louvor ao Senhor. Nossa vida tem que começar a cada momento ser despertada a buscar o Senhor em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro, a primícia, aquilo que vem como prioridade na nossa vida tem que ser o Senhor. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com outras coisas, esquecemos de ouvir a voz de Deus. E se nós tivéssemos ouvido a voz do Senhor, teria nos poupado de tantas dificuldades que nós passamos, amados. Mas o Senhor está nessa noite dizendo: ouve a minha voz. Ouve aquilo que eu estou dizendo para ti nessa noite. Eu te trago de volta ao meu propósito, ao meu projeto. Sabe, amados, Jó, quando ele passou por todas aquelas dificuldades, mesmo sendo justo,
Ele chega no final ali, depois que ele questiona Deus, que ele faz perguntas e Deus vem e responde para ele, ele reconhece, realmente eu sou pó. Eu sou um ser inferior, eu não me comparo àquilo que é Deus. Ele fala, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, né, ou projetos ou propósito pode ser frustrado. Nada do que o Senhor planejou será frustrado. Às vezes nós nos frustramos, porque nós não colocamos a nossa expectativa no Senhor. Nós colocamos a nossa expectativa no nosso projeto, naquilo que nós queremos e não no propósito do Senhor. Mas aquilo que Deus tem não será frustrado. Ele está chamando novamente nessa noite, volta ao meu propósito, volta ao meu projeto. Aquilo que eu planejei para ti, aquilo que eu tenho para ti, é muito maior do que aquilo que tu imaginas. É muito maior do que aquilo que o mundo possa oferecer. Às vezes parece que as coisas do mundo são tão atraentes, mas passa. Nada permanece. Tudo passa. Somente a palavra do Senhor vai permanecer. Somente aquilo que Deus falou vai permanecer. Por isso Ele nos chama de volta. Volta ao meu projeto. Volta àquilo que eu tenho chamado a tua vida. E voltando, amados, ao Salmo 29, lá onde começou essa mensagem dessa noite, o finalzinho dele diz o seguinte, que o Senhor está na tempestade. Olha o que ele diz ali nos dilúvios, diz, o Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. E o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amados, não importa a situação, o Senhor preside. O Senhor é rei, o Senhor é soberano. O Senhor presidirá para sempre. E ele termina dizendo que o Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Salmo começa falando sobre uma tempestade, sobre algo quebrando, sendo despedaçado, uma voz poderosa do Senhor, sobre trovões. E no final ele fala sobre a paz que o Senhor dá ao seu povo. Jesus diz, deixe-os a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz do Senhor é algo no nosso interior. É algo que o mundo não compreende. É algo que mesmo no meio da tempestade, há paz. Porque é a paz do Senhor. É a paz que excede todo entendimento. Todo raciocínio humano. Esta é a paz do Senhor. E esta é a paz que Ele tem para o seu povo. Para aquele que confia no Senhor. Glória a Deus. Por isso nesse momento eu quero chamar a sua atenção. Que você venha refletir sobre isso. Você venha pensar sobre o que o Senhor ministrou ao seu coração nessa noite. Sobre a paz do Senhor. Como estão as tempestades na sua vida? A tempestade ela não pode tirar a nossa paz. Porque se tira a nossa paz, é porque nós não temos ouvido a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor nesse momento. Aí onde você está, feche os seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Pergunte ao Senhor: Senhor, como eu tenho me comportado na tempestade? Será que eu tenho confiado no Senhor quando a tempestade vem, quando os ventos vêm? Será que eu tenho olhado para o Senhor? Ou eu olho para a força do vento, como Pedro fez, e começo a afundar sobre as águas? Tem que olhar para Jesus. Olhe para Jesus nessa noite. Coloque diante de Deus seu coração. Peça perdão. Perdão por muitas vezes não confiar no Senhor. Perdão por muitas vezes não se render ao Senhor. Por não deixar que o Senhor venha e trabalhe na sua vida. Peça perdão. Oh, quantas vezes nós não confiamos no Senhor. Nós sabemos a palavra. Nós entendemos a palavra. Mas parece que às vezes aquela confiança, quando vem um ventinho, parece que a gente já não está tão inabalável. Mas o Senhor quer nos fazer forte nessa noite. Ele diz que Ele dá força ao seu povo. Seja forte. Seja fortalecido pelo Senhor.
Coloque-se diante de Deus agora. Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nessa noite, Senhor. Te louvar, Senhor, pela Tua obra em nossa vida, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu começaste a Tua obra em nós, Senhor. Que Tu nos chamaste, Senhor, desde o ventre materno, Senhor. E que Tu tens um propósito sobre nós, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor, seguir, Senhor, no Teu propósito, Senhor. Nós queremos, Senhor, confiar em Ti, Senhor. Saber, Senhor, que Tu estás, Senhor, nessa tempestade, Senhor, Tu estás, Senhor, na dificuldade, mas, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que toma, Senhor, pela nossa mão, Senhor, nos segura, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que nos fortalece, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que dissipa as nuvens, Senhor, e que traz, Senhor, o sol novamente à nossa vida, Senhor. Que o sol volta a brilhar forte sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Nós, Senhor, queremos, Senhor, nos render, Senhor, ao Teu trabalhar. Ó Espírito Santo de Deus, desperta em nós, Senhor, no nosso interior, Senhor. Lá, Senhor, no homem interior, Senhor, na mulher interior, Senhor. A Tua força, Senhor, no nosso Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que venha o Senhor fluir, Senhor, rios de água viva, Senhor, em nós, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Fortalece, Deus, a Tua igreja nesses dias, Senhor, nos dias difíceis, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor está com o Seu povo, Senhor. O Senhor tem dado a vitória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor já fez em nós, Senhor. E andar, Senhor, em vitória em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Cada lar, Senhor, onde essa palavra chegou, Senhor, onde ela chegará, Senhor. Mesmo, Senhor, que sejam em dias distantes, Senhor. Que vidas sejam tocadas, Senhor. Vidas sejam libertas, Senhor. Pessoas sejam salvas pelo sangue de Jesus, Senhor, derramado na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tudo bom? Você que está assistindo às nossas lives aqui do Ministério da Comunhão Ágape, se você quiser também estar contribuindo conosco, nós vamos colocar agora aí na tela o nosso QR Code, também a conta bancária onde você pode estar contribuindo com esse ministério. Se você tem sido abençoado, contribua, esteja nos ajudando a manter toda essa máquinas rodando e levando a você uma palavra de Deus que vai de encontro às tuas necessidades e também uma conversão na sua família. Quanto vale para você a conversão de um familiar seu? Quanto vale para você uma vida salva? Então, nos ajude a mantermos todo esse maquinário funcionando, para que assim possamos levar a palavra de Deus a quantas pessoas forem necessárias, a quantas forem preciso ouvir o Evangelho. Que Deus abençoe muito você. Você pode fazer o Pix, você pode também fazer um QR Code, e aí está a conta bancária aqui do Ministério. Que Deus abençoe grandemente você, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.